Podemos sentar. E vamos invocar sempre sobre nós. A gente jamais pode esquecer de invocar sempre a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus, para que ilumine a nossa mente, abra a nossa inteligência, para melhor compreendermos aquilo que foi proclamado. E uma vez compreendida essa palavra, possamos sair daqui melhores do que a gente entrou, dispostos a testemunhar e colocar em prática essa palavra. Amém? Meus amados, minhas amadas, hoje a gente tem o privilégio, mais uma vez, de ouvir um texto que é conhecido, muito conhecido. A história da Anunciação. Nós estamos, de acordo com a leitura, nós estamos num dia muito especial, no dia 25 de março. Essa leitura aconteceu num dia 25 de março, que é a grande festa da Anunciação. 25 de março, mais 9 meses, 25 de dezembro. Foi isso que aconteceu. E a primeira coisa que chama a atenção nessa leitura, Maria, Nossa Senhora, ela teve o privilégio, foi a primeira que recebeu a revelação da Santíssima Trindade. Foi a primeira que recebeu essa revelação, porque toda a história do Antigo Testamento, quando uma criança nascia, Deuteronômio 6,4, quando uma criança nascia, a mãe pegava a criança, embalava a criança e ela cantava uma musiquinha. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único, um só Deus. Então, durante todo o Antigo Testamento, o povo de Israel foi se habituando, acostumando a tirar os politeísmos, as crenças em vários ídolos e deuses, para acreditar na existência de um único Deus. De um único Deus. Por isso que Jesus lá na frente vai ter resistência, porque para o povo de Israel, um único Deus. E aí de repente, o mensageiro de Deus se aproxima de Nazaré e vai conversar com esta menina moça, apresenta o projeto de Deus e começa a revelar coisas para Nossa Senhora. Você aceita, Maria? Salve, cheia de graça, o Senhor está contigo. Você aceita? Eu venho aqui em nome de Deus. Porque Deus, quando chegou a plenitude dos tempos, Gálatas 4,4, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Porque Deus quer salvar a humanidade. E Ele quer contar com o ser humano. Ele conta com você. E como é que vai ser o projeto de Deus, Maria? Deus vai enviar a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno do Pai, Pai, Filho e Espírito Santo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é ela que vem no teu seio puríssimo, para ser encarnado, para assumir a nossa história, para assumir a carne humana. Você aceita ser a mãe do Filho de Deus? E aí o anjo começa a revelar, o Pai vai enviar o Filho. Mas eu não sou casado ainda, eu tenho vínculo matrimonial, mas não moro junto com meu marido. Não se preocupe, Maria, o Espírito Santo, olha, revelou o Espírito Santo. O Pai vai pedir para o Filho se encarnar, e o Espírito Santo que vai descer para fecundar. Então Maria teve ali a primeira experiência trinitária, a revelação trinitária, naquele momento ali. Então é a primeira coisa que aparece na leitura de hoje. Mas o que mais chama a atenção, hoje nós queremos celebrar o sim de Nossa Senhora, o sim de Maria, o sim que gerou um fruto. Se a gente celebra o sim de Maria, a palavra, o sim tão forte em Maria, é porque houve um não. Infelizmente houve um não na história, que Maria vai consertar com esse sim que ela vai dar. Houve um não. Se eu disser assim,
Me ajudem aqui, por favor. Se eu disser assim, se eu perguntar um nome, mulher, sem pecado, prometida em casamento, casada, prometida em casamento, com vínculo matrimonial, e que foi visitada por um anjo. De quem que eu estou falando? Pois é, ainda não estou falando de Maria. Lembra que eu falei? Maria disse sim, porque alguém lá atrás disse o não? Pois é, eu estou falando de Eva. Eva não era uma mulher? Nasceu sem pecado. Prometida em casamento, não estava casada com Adão? Não foi visitada por um anjo? Foi visitada por um anjo. Só que o anjo falou, enganou, e ela se deixou ser seduzida e enganada. Olha, vocês podem comer do fruto dessa árvore. O fruto dessa árvore do conhecimento, Deus não quer que vocês comam, porque se um dia vocês comerem, vocês terão conhecimento da vida. E ali ela foi tentada e também disse sim. Ela disse sim, só que para quem que ela disse sim? Para o anjo mau, para o inimigo, para o demônio. E a consequência do sim de Eva para o demônio, o resto a gente já sabe. O pecado entrou na história da humanidade. E o pecado se alastrou na história da humanidade. E com o pecado veio a morte, a mentira, a enganação, o erro, a corrupção. O sim de Eva para o anjo do mal. Olha os frutos que a humanidade começou a colher. Olha os frutos que a humanidade começou a colher a partir do momento que foi dado o sim ao inimigo e não a Deus. Passou-se o tempo, a humanidade corrompida, veio de novo um anjo para uma mulher virgem, prometida em casamento, nasceu sem pecado e foi visitada por um anjo. Agora sim, Maria. E qual foi a resposta de Maria? Se lá foi o sim para o inimigo, Maria também disse seu sim. Mas dessa vez Maria disse o sim para quem? Para quem? Para Deus. E os frutos, e o grande fruto do sim de Maria a Deus, a encarnação de Jesus. Da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno do Pai. E é isso que nós estamos celebrando nessa primeira leitura. E é muito interessante, eu vou colocar São José nessa história. Eu tenho que colocar São José nessa história. Porque a primeira leitura falava da profecia, a profecia de Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. É muito interessante, o anjo Gabriel que fala, não tenhas medo, Maria. Deus está contigo, porque para Deus nada é impossível. Revela inclusive a gravidez de Isabel. Até tua prima Isabel está grávida. E esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. E Maria disse o seu sim a Deus. O fruto veio imediatamente, o Espírito Santo desceu e começou a fecundar no seu ventre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, que nós estamos às portas para celebrar como tudo isso aconteceu, o nascimento de Jesus. Mas antes disso, preste atenção, antes disso, o anjo já tinha dito que a prima estava grávida. E Maria não pensou 2 vezes e foi até da região de Nazaré até a região da Judéia. Aí Karen andou muito. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Maria já estava prometida em casamento a José, já era esposa de José, só não estavam morando juntos porque os dois, ela era virgem. E a gente sabe que a igreja ensina antes, durante e depois do parto. Maria era virgem. Só que
os padres da igreja, que estudam muito, iluminados pela ação do Espírito Santo, nos dizem que São José acompanhou Maria até a casa de Isabel. Só que preste atenção, quando Maria recebe a visita do anjo Gabriel, Maria fica quietinha. Ela guarda tudo isso para ela no coração, não conta para ninguém, não contou nem para José, desse acontecimento que ela tinha recebido a visita do anjo Gabriel na sua vida. Ela não contou. Aí José acompanha ela até a sua prima Isabel, até a Icarém. E quando chega lá, me ajudem aqui a contar a história. Quando chega lá, quando o casal chega lá, o que acontece? Isabel, quando ela vai exultar de alegria pela visita, pela presença de Maria, que ela chega a dizer: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre, era João Batista. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Ou seja, naquele momento ali do diálogo entre Maria e Isabel, São José, preste atenção agora, hein? São José se inteirou que Maria estava grávida. São José descobriu ali que Maria estava grávida. E São José, quando ouviu o diálogo de Maria com Isabel, ele disse assim: meu Deus do céu, quem sou eu? Eu não sou nada, eu não sou ninguém diante desse mistério. E aí São José, que era temente a Deus e sabia das Escrituras, se lembrou da profecia da primeira leitura: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então José sabia que esta virgem era a esposa dele, era a mulher dele, era Nossa Senhora. E diante desse grande mistério, que ele não foi chamado a participar a princípio, diante dessa grandeza que ele estava ali diante dele, ele resolveu, disse assim: eu não sou nada. E na humildade de São José, na santidade de São José, na simplicidade de São José, ele resolve deixar aquela cena, ele resolve sair de fininho. E a gente sabe o que aconteceu? Em sonho ele teve a grande revelação: José, não tenha medo de receber Maria por tua esposa, porque o filho que está sendo gerado dentro dela é do Altíssimo. O filho é filho de Deus, não tenha medo, pode receber Maria como tua esposa, porque o filho que ela está esperando é filho de Deus. Não tenha medo de receber Maria como tua esposa, e você vai dar o nome para ele, você vai dar o nome para o filho que vai nascer. E dar o nome, dentro da cultura judaica, dar o nome significa assumir a paternidade. Naquele momento ali, quando acordou José, fez o que o anjo disse. A gente viu isso na leitura do domingo. A partir daquele momento ele assumiu a paternidade, assumiu a história, assumiu ser o pai de Jesus, não sendo biológico, mas assumiu ser o pai de Jesus. Não tenha medo de receber Maria. E nós estamos aqui, minha gente, diante de um grande mistério, de um grande milagre, de um grande acontecimento. Preste atenção no que eu vou dizer agora, guardem isso para o resto da vida. O que eu vou dizer agora, todos nós sabemos, minha gente, que nós, se estamos aqui, nós somos o resultado da união do nosso pai com a nossa mãe. Essa união de amor gerou vida. Estamos aqui, o pai e a mãe, o nosso pai, a nossa mãe, por isso estamos aqui. Jesus, preste atenção no que eu vou dizer agora, preste atenção, que é a coisa mais linda e mais profunda que a gente vai ouvir agora. Para nós existirmos, temos que ter a união do pai e da mãe. O sangue que corre dentro de nós é do nosso pai e de nossa mãe. Olha que interessante, a história de Jesus. O verbo eterno do Pai
pelo sim de Maria, Ele vai se encarnar. Jesus assume a nossa história, assume a nossa carne. E quem foi que deu a carne para Jesus? Quem foi que deu a vida para Jesus? Quem foi que deu o sangue de Jesus? O sangue para Jesus foi Nossa Senhora. Por isso, minha gente, que coisa linda o que eu vou dizer aqui agora. Quando nós olhamos para a cruz, e dizemos assim: Senhor, derrama uma gota do teu sangue na minha vida. O sangue derramado, olha a Eucaristia, minha gente. Quem foi que deu o sangue para Jesus? Quem foi que gerou em Jesus a carne humana, o sangue? Nossa Senhora. Então nós estamos aqui diante de um grande milagre, de um grande acontecimento. Maria, a nossa mãe, a mãe da igreja, é ela que nos dá a vida humana, que dá a vida humana para Jesus. E tudo isso aconteceu numa cena como essa, a encarnação. É Jesus que vem, é Deus que vem, são as visitas de Deus em nossas vidas. Então quando nós estamos aqui, eu disse, hoje é o dia de celebrarmos o sim de Maria, o sim da vida. E aí a gente tem a escolha, minha gente. Nesse tempo de Natal, nesse tempo de Advento, nós estamos assim, quando a gente termina a Quaresma, logo em seguida vem a Semana Santa, não é? Na Semana Santa, e nós estamos vivendo a Semana Santa do Natal. Essa é a Semana Santa do Natal. E a gente tem hoje a oportunidade de celebrar também o sim. Se nós optarmos, e Deus respeita, se optarmos pelo sim que Eva deu, vamos colher os frutos que ela colheu. Os frutos de morte, de pecado. Agora, se nós hoje sairmos daqui e dissermos, eu também quero dar o meu sim a Deus, para colher os frutos da vida, o sim de Maria, eu vou colher os frutos da vida. E é essa a nossa oportunidade que temos nesse Natal, de fazermos essa opção. Escolhermos o sim de Maria, para colhermos em nossas vidas os frutos de alegria, de amor, de bênção, de santidade. É a visita de Deus que continua vindo em nossos corações, em nossas vidas. Fechemos um pouquinho nossos olhos. Faz um fundo musical aí, por favor. Nós estamos nessa novena de Natal. Senhor, nós queremos nessa noite te louvar e te bendizer, Senhor. E te agradecer por essa oportunidade de termos nessa noite essa leitura. A visita de Deus, o projeto de Deus na vida de Maria, e celebrarmos o sim que ela nos deu a Deus, o sim que gerou vida. Nós também, Senhor, queremos preparar o nosso coração para as tuas vindas, Senhor. Venha visitar a nossa vida, venha visitar o nosso coração, venha visitar a nossa casa, venha visitar, Senhor, a nossa família. Porque nós também queremos escolher a vida, Senhor. E se porventura nós ainda estamos nesse universo antigo, dizendo sim, o sim da Eva, o sim do pecado, o sim que ainda gera os frutos do pecado, hoje aqui, nós queremos dizer sim à vida, esta vida nova, que Cristo veio nos trazer, que Maria veio nos ensinar como é que se diz. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É o servo obediente, é a serva obediente, que diante da palavra do Senhor renova a cada dia o seu sim, o sim à vida. Diante de muitas vezes dessa cultura de morte que a gente vive, que a gente é mergulhado, essa mentalidade mundana, essa inclinação para o pecado que está dentro de cada um de nós, que faz com que a gente também, por mais que a gente queira dizer o sim de Maria, infelizmente é o sim de Eva, que pulsa, que clama espaço em nossas vidas.
porque nós continuamos nessa mentira, nós continuamos a difamação, nós continuamos sendo cúmplices do pecado dentro de cada um de nós. É o sim de Eva que clama espaço no meu coração, no seu coração. Mas nessa noite nós temos a oportunidade, nesse tempo da graça, de também dizer sim a Deus, para começar a purificar o nosso coração, para que a graça de Deus, para que os frutos do Espírito Santo comecem a aparecer dentro de cada um de nós. Mas Deus nos dá a liberdade, respeita a nossa liberdade, senão não seria Deus. Deus respeita, mas cabe a você, cabe a cada um de nós nessa noite, dizer sim. Senhor, eu quero dizer sim à vida, porque eu quero colher na minha vida os frutos do Espírito, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão, a misericórdia, a ternura, o amor, o perdão. Ajuda-me, Senhor, nessa noite, a tirar do meu coração aqueles tantos sims, aqueles tantos consentimentos que eu fui dando, o sim de Eva, que permitiu que o pecado ainda entre no meu coração, na minha vida. Então me ajuda hoje, Senhor, nessa noite, nessa novena, nessa preparação, a renovar o sim à vida. Peça ajuda de Maria, para que Deus te dê força e coragem, para começar a dizer o sim que ela disse. É o sim que gera vida, o sim que transforma, o sim que cura, o sim do amor, o sim do céu, o sim da vida, o sim da eternidade. Peça nessa noite esta força na tua vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.